porque este diálogo sem fronteiras físicas é um diálogo essencial. Eu julgo que um dos conceitos e uma das ideias principais que a política de cidades e das cidades inteligentes, das Smart Cities, nos traz, é particularmente incorporada pela ideia do eixo atlântico, que é a de um território que tem uma certa dinâmica dentro de si, que não se prende e não para numa fronteira. Não para na fronteira de uma cidade, não para numa fronteira de um município, não para sequer numa fronteira de uma região ou de um país. E essa ideia que é corporizada pelo eixo atlântico, que é vivida no noroeste peninsular, é muito vivida a propósito aqui da cidade do Porto, em que os movimentos, os fluxos de pessoas, de interações, ultrapassam claramente qualquer fronteira, é muito uma das características essenciais do que deve ser a política de cidades. Não ter fronteiras físicas e administrativas e pensarmos em territórios funcionais, onde são as utilizações das pessoas, das empresas, do conhecimento e da informação que relevam. E, portanto, é particularmente simbólico poder estar a falar desta matéria numa organização que existe baseada nessa concepção de território funcional e não de território com fronteiras. Depois, eu julgo que é também particularmente importante e dá-me um gosto particular aqui estar, porque estamos numa zona do país e da Europa que tem possibilidades, potencial e, se quiserem também, eu acho que é possível dizê-lo, uma responsabilidade importante de liderar a inovação e a inovação no modelo de desenvolvimento e a inovação no modelo de sociedade. A região norte do país, a área metropolitana do Porto, habituaram-nos a ter esse papel de vanguarda. E eu julgo que a região norte do país, a região da Galiza, esta grande região em conjunto, pode e deve assumir esta função de vanguarda na exploração deste projeto. Porquê é que isto é particularmente importante? Porquê é que é particularmente importante falar de cidades? Reparem que, se nós olharmos para as governações, aliás, as governações dos vários Estados, ainda há uma dificuldade relevante de encaixar a nossa jurisdição, a nossa organização enquanto país, enquanto região, na lógica de cidades. Todos os conceitos que encontramos, há umas tentativas de fazer eurocidades, de reconhecer áreas metropolitanas, mas a verdade é que o território do Estado e a organização do Estado têm estado, e por isso as políticas governamentais, normalmente mais orientadas por regiões com fronteiras administrativas. E isto não é suficiente para responder aos desafios que têm hoje as cidades e, portanto, normalmente andam um bocadinho paralelamente a política de cidades à procura de um encaixe entre a articulação entre municípios, na articulação entre regiões e entre departamentos do governo. Não é para dar a chave dessa articulação que aqui tento falar-vos do que são os talvez 4 aspectos decisivos das Smart Cities para o tema que me foi solicitado falar, o crescimento económico e o emprego. Em primeiro lugar, temos também, nós em Portugal, uma concentração extraordinária de pessoas nas cidades. É verdade para o litoral e é verdade para as cidades.
sendo que nós não conseguimos acompanhar essa vontade e ambição das pessoas se localizarem nas cidades, de uma melhoria da qualidade e da organização das cidades que fosse equivalente. E a verdade é que podemos ainda hoje dizer que as virtualidades que a tecnologia nos trouxe estão largamente desaproveitadas na organização das cidades em Portugal. E porquê é que é importante focar? É importante focarmos na ideia das Smart Cities, e eu não vou aqui, obviamente, desenvolver os conceitos, vou-me focar, sobretudo, nas três vertentes de aproveitamento das ferramentas tecnológicas, aumento da participação e eficiência nas várias dimensões, energética, ambiental, transportes, enfim. Portanto, nessas três vertentes. A primeira das razões é que estas três ferramentas permitem trazer aos cidadãos, às empresas e às suas relações, uma brutal diminuição dos seus custos de transação. É fácil pensar na vida de uma pessoa. O tempo, desde que sai de casa, que demora a trabalhar, que terá que perder se no meio do dia de trabalho tem que recorrer a um serviço público. Se é um empresário e tem que ir encontrar na vida de uma cidade uma oportunidade de transação num contexto de mobilidade mais difícil, de gastos adicionais em energia, de desgaste ambiental e das infraestruturas que por isso precisam, por causa de muitas vezes de mobilidade, movimentações, deslocações excessivas e subeficientes, sobrecarga adicional das infraestruturas. O que nós temos aqui de custos adicionais, de tempo despendido, de oportunidades perdidas, de custos adicionais, desde logo para as autarquias que têm a responsabilidade de manutenção e gestão das infraestruturas públicas, o que nós temos aqui de valor desperdiçado é demasiado. E isto acontece porque temos ainda insuficiente ligação entre a necessidade da pessoa e o meio que existe para satisfazer essa necessidade. Isso vale para os transportes, vale para a energia, vale para os pontos de interação e de transação comercial e de negócios, vale para uma série dessas dimensões. Portanto, se há, no momento em que as sociedades ocidentais tanto refletem, e o nosso país em particular, com problema de escassez de recursos, os recursos não é apenas o dinheiro dos contribuintes que está colocado no orçamento. Não é só nessa dimensão que nós temos que estar preocupados em ser eficientes. Essa é uma dimensão relevante, mas o valor extra que nós perdemos em cada transação, em cada meia hora no transporte, em cada hora adicional para nos deslocarmos a um serviço público, nas 5 horas adicionais a encontrar a pessoa que faz a pequena tarefa para a empresa, o pequeno serviço, a acumulação desse tempo e dos custos dessa transação são muito relevantes. Ora, quando as cidades têm cada vez mais gente, as estruturas e os espaços estão cada vez mais sobrecarregados, os problemas de congestão nas redes, e não são apenas as redes de transporte, são as redes, até as plataformas de interação económica, os custos disso tudo aumentam muito significativamente. E, portanto, eu diria, se há uma preocupação transversal à lógica das cidades inteligentes, é diminuir os custos de transação usando o conceito económico. Ou seja, dito de outra forma,
trazer e diminuir o custo em dinheiro, em tempo, em desgaste ambiental, entre a necessidade que a pessoa tem e a sua satisfação. Nós podemos dar vários exemplos disto. O caso provavelmente mais fácil de refletir é o caso da mobilidade. Não é apenas às tantas um problema da existência das redes e da linha de transporte, é a sua utilização. Toda a gente querer fazê-lo à mesma hora. A própria distribuição das linhas de circulação. Nós conseguirmos ter ganhos aqui, uma redistribuição, quer da procura, quer da oferta, pode trazer benefícios extraordinários. Outra vez, não apenas para a pessoa que consome, a quem esse tempo é consumido, que é o viajante, não apenas para as empresas que prestam o serviço, que têm que aumentar muito a capacidade disponível para períodos de pico, para o ambiente, para as autarquias, que têm a responsabilidade de gerir as infraestruturas onde os meios de transporte circulam. O exemplo da mobilidade é um exemplo evidente para a pessoa, para o transportador, para a infraestrutura pública, para o ambiente. As possibilidades de ganho aqui de eficiências são extraordinárias. Ora, são conhecidos nos bons projetos de Smart Cities os ganhos que a utilização de tecnologia de encontro entre a procura e a oferta, de ajustamento de uma e da outra, nos permitem ter. Este é um exemplo. Mas podemos utilizar um exemplo ainda mais básico. Algo que em vários países tem formulações do tipo o mercado local, é bairro, é pátio, coisas desse tipo. Isto particularmente relevante, por exemplo, para os jovens e os menos jovens empreendedores. Tantas vezes a pessoa do quinto andar tem um filho e precisa, quando ele é mais novo, de babysitting, quando ele é um bocadinho mais velho, de um apoio, de explicações, de uma prática desportiva limitada, e há, no mesmo prédio onde vive a família do quinto andar, um jovem ou uma jovem que vive no segundo andar e que tem tempo livre para fazer essa atividade, seja para fazer o babysitting, seja para dar explicações, seja para ser organizador de um pequeno grupo que faz uma atividade desportiva, por exemplo, no parque que é ali ao lado. Se esta relação entre o quinto andar e o segundo andar, ou na mesma rua, esta relação económica potencial, esta transação, as capacidades de um forem mais facilmente colocadas à disposição da necessidade do outro consumidor, criando uma transação local, temos aqui uma possibilidade de diminuição dos custos para um e para o outro na transação, seja para a prestação do serviço, seja no pagamento do mesmo, extraordinária. Há cidades que estão utilizando a tecnologia, coisas básicas, começaram muito inspiradas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em São Francisco, uma coisa criada por um senhor que se chamava Craigslist e que basicamente se tornou, foi criada sobretudo a propósito do imobiliário, para a transação e depois para a transação de outros bens móveis pessoais, desde a biblioteca, tipo uma espécie de mercado de segunda mão, mas rapidamente fez todos os mercados de intermediação serem ultrapassados e ter um efeito relevante no aumento das transações e do aproveitamento de bens que já não servem à primeira pessoa e que servem a uma segunda. E aqui temos, quer na perspectiva de cada um dos intervenientes neste negócio, quer na perspectiva da sociedade, um ganho
agregado. E, portanto, a criação, a propósito de aproveitamento de tecnologias, muitas delas são soluções muito básicas, como fóruns, ou alguns casos mais sofisticados que estão a ser desenvolvidos. Eu julgo que há um ou outro projeto já em Portugal a ser lançado, pequenas plataformas de pequenos mercados locais. Outra vez, possibilidades de encontro das pessoas. Neste caso já não é apenas um problema de distância física, é um encontro de preferências que se desconhecem. A criação destes espaços, destes mercados locais através da internet e de ferramentas digitais, tem, outra vez, de novo, ganhos muito relevantes e podem ter para o pequeno empreendedor, mais ou menos novo, que eventualmente teve o azar há pouco tempo de cair em situação de desemprego, que se quer aproveitar as suas competências atuais, seja em linha com a profissão que tinha antes ou até coisas que está disponível para explorar de novo. Estas possibilidades de eliminação dos custos de transação e do aumento das possibilidades de diálogo e de encontro entre agentes económicos, em espaço de cidade, criado, naturalmente, muitas destas transações precisam de proximidade física e, portanto, nestes casos de mercados locais, criando mercados locais baseados em soluções digitais de custos de transação baixíssimos. Portanto, é outro exemplo. Podemos juntar a este a dimensão ambiental e energética. Sabemos hoje, perdoem-me por ir repetindo o exemplo da cidade do Porto, mas é por aqui estarmos, mas a experiência da Agência para a Energia do Porto, com projetos interessantíssimos de desenvolvimento de soluções de eficiência energética, têm uma vantagem evidente, outra vez, para as várias dimensões, para o consumidor, para a sociedade, o consumidor que vai pagar muito menos energia, a sociedade que, enquanto a nossa energia depender sobretudo do exterior, e isso vale para Portugal e vale para a Espanha, não tem que diminuir o seu impacto na balança de pagamentos para o ambiente e por isso a fatura que todos pagamos no médio e no longo prazo, ou seja, também no ambiente, o aproveitamento das soluções inteligentes e tecnológicas para redução da fatura energética é outra possibilidade com uma dimensão de potencial extraordinário. No caso português, estima-se que uma estratégia de eficiência energética bem implementada possa diminuir a nossa fatura em cerca de 30%. Isso é brutal. É brutal. Faria muito pelos consumidores que estão hoje muito pressionados no seu consumo e no seu rendimento, mas também pelo país e pelo equilíbrio da sua balança comercial. Portanto, também o ambiente é outra área onde a dimensão tecnológica pode ser só, como falava há pouco, num espaço micro, como um bairro, ou num espaço como uma cidade, ou num espaço como uma região, onde as possibilidades de aproveitamento da rede, infraestrutura e do acesso e da literacia tecnológica nos podem permitir ganhos extraordinários. E, portanto, esta utilização da nova era de comunicações, enfim, nova no sentido de séculos, porque ela não é agora que no final ou no início desta década que a começamos a explorar, mas as possibilidades que decorrem da tecnologia são extraordinárias, sobretudo na área das cidades. Mas também por uma outra dimensão, muitas vezes menos olhada, que é a dimensão da governação e da participação pública. Eu julgo que é evidente, tem sido evidente,
e nem mesmo hoje, no caso da administração local, das autarquias, esse fenómeno diminuiu ou está ausente, que é o de um certo distanciamento dos cidadãos da vida e da governação da sua comunidade. Isso é particularmente evidente quando a distância é maior, mas sente-se também, e nós vimos isso refletido no último ato eleitoral em Portugal, que o nível de participação no mais significativo dos momentos da vida democrática local teve uma diminuição da participação. Mas se isso é verdade para as eleições, mais importante é e mais relevante tem sido no dia-a-dia. Ora, isto também acontece pela ultrapassagem de muitos dos meios de comunicação e de interação previamente estabelecidos. Ora, também, e é tipicamente reconhecido como um dos aspectos prevalentes da estratégia das Smart Cities, a possibilidade e as possibilidades ao nível da governação. Não é apenas esta ideia de melhorar o diálogo pela modernização administrativa de um governo e uma administração aberta, tem vantagens em todos os domínios, não apenas porque quem governa tem uma possibilidade de contacto, crítica, sugestão, participação nas suas decisões de mais pessoas. Isso é bom porque melhora o nível de decisão e de informação com que se decide, mas também tem uma importância extraordinária porque aumenta a legitimidade da governação e das decisões. Portanto, as experiências vão existindo algumas. Há uma das que mais referida tem sido, nos últimos meses, tem sido a iniciativa dos orçamentos participativos, muito baseada tantas vezes em ferramentas eletrónicas, mas se isso vale para o momento orçamental, vale e pode valer para tantas outras decisões e prestações de serviço público, seja uma decisão política ou administrativa, seja a própria gestão e prestação de um determinado serviço. Hoje é possível, utilizando coisas como o crowdsourcing, utilizar aquilo que nós, quando reservamos um hotel ou compramos um livro através da internet, recebemos um e-mail subsequentemente a dizer classifique o serviço. Isso para os serviços públicos também pode ser uma realidade e há algumas Smart Cities que já estão a explorar estas possibilidades. Conseguindo o quê? Conseguindo que, designadamente, o responsável da autarquia, da área metropolitana, do Governo Central, possa receber permanentemente uma avaliação que, quando for estatisticamente significativa, lhe pode dar uma percepção adequada de como é que a sua entidade, o seu trabalho, os seus serviços estão a funcionar. Isto parece um bocadinho desajustado e fuga, porque não deixa de ser um tema relevante para as Smart Cities, do tópico do crescimento económico e do emprego. Mas esta ideia de governação mais aberta, mais participada, envolvimento dos cidadãos e dos parceiros, contribuindo para uma governação não só mais legitimada, mas também mais informada e mais alinhada com as necessidades efetivas das pessoas, tem um ganho muito significativo no seu potencial de aproveitamento dos recursos do território e, por isso, de aceleração do desenvolvimento económico local. Tal como, e na mesma medida, que a inclusão social, que é um dos outros pilares das Smart Cities. O facto de nós podermos intervir a esse nível, diminuindo o número de pessoas que se sentem alienadas económica, culturalmente, da vida em cidade, permite trazer para as transações, para a vida do dia-a-dia, para a relação plena em cidade de um conjunto de pessoas que estavam fora. E estando fora,
participando menos, são também menos sujeitos económicos, menos sujeitos empreendedores e menos sujeitos consumidores e, por isso, temos outra vez desaproveitamento de valor económico. Ou seja, estas dimensões diferentes que eu procurei abordar, da redução dos custos de contexto que potenciam uma diminuição do custo e uma maximização do valor na vida em sociedade. A criação de mercados locais para soluções empreendedoras. Esta governação aberta, legitimada e alinhada com os interesses e com os recursos do território e as preferências das pessoas, produtores e consumidores. A ideia de inclusão social e, já agora, cada um destes pilares das Smart Cities significa em si própria uma indústria. E quando nós falamos em economia verde, significa também um conjunto de indústrias tecnológicas, energéticas, de transportes, que não precisam ser necessariamente as grandes, que têm potencial de crescer, de criar emprego, de gerar valor, que pode ser desenvolvido em Portugal, mas pode ser exportado também. E, portanto, há esta outra vertente também. Só a ideia de criar e os instrumentos para criar uma cidade inteligente, em si próprios, carecem de uma indústria. Tal como nos tempos de política de habitação feita de construção tinha muitas vantagens, entre elas desenvolver um setor de construção, criar cidades inteligentes apostadas e baseadas nestas ligações tem em si uma vantagem de puxar pelo desenvolvimento de um setor e de um conjunto de subsetores da atividade económica, eles próprios com potencial de gerador de emprego e de atividade económica, cá dentro e depois lá fora, relevantes. Isso aconteceu designadamente com as energias renováveis. Foi possível começar em Portugal, com o setor no início da década passada, com o setor de energias renováveis, que depois partiu daqui não apenas produção industrial que é feita em Portugal para vender para o mundo, mas os próprios produtores portugueses que levaram a tecnologia, o capital humano e também o capital financeiro para fora daqui. E, portanto, também esta possibilidade de crescimento económico e de geração de emprego a partir das Smart Cities existe como uma solução própria. E, portanto, eu julgo que a ideia de Smart Cities pode precisar de um certo espaço para se acomodar nos cantos e na arquitetura da burocracia nacional. Porquê? Exatamente porque corresponde a um espaço funcional, a uma maneira de funcionar que é um bocadinho diferente dos silos departamentais que nós conhecemos. Numa Câmara Municipal, numa área metropolitana, no Governo Central, ter uma Smart City significa, desenvolver uma estratégia Smart City significa pôr departamentos que normalmente trabalham nas suas coisas a trabalhar em conjunto. E Câmara Municipal A a trabalhar com a B, a trabalhar se calhar com o ayuntamento para lá da fronteira e, portanto, é um desafio também grande em si. E por isso, esta ideia desafia os métodos de funcionamento das nossas instituições, desafia a nossa organização territorial, porque, como disse, não tem fronteiras, tem relações funcionais no território. Muito obrigado.